Oi, então nesse vídeo eu vou demonstrar o método da descida do gradiente, Gradient Descent, utilizando planilhas. Ele é bastante importante para treinamento de redes neurais, então é legal ter uma intuição sobre ele. Então, para começar, o exemplo que eu vou implementar aqui é bastante simples. Eu quero um modelo que consiga prever uma regressão linear, encontrar os parâmetros da equação de uma reta. Então, antes de mais nada, eu vou criar uma base de dados fictícia para o nosso exemplo. Então, eu vou inserir aqui alguns valores aleatórios como entrada. Eu vou colocar aqui entre 0 e 10. Se você não gosta de x e y, entrada e saída, você pode imaginar, o x é como se fosse, poderia ser uma entrada como o número de quartos em uma casa. Então eu tenho aqui. E como esses valores eles sempre se alteram, eu vou colar como valores, não como fórmulas, para que eles permaneçam fixos. Aliás, a legenda aqui é a seguinte: valores são em azul e qualquer fórmula vai estar em verde. E o y é a saída que eu quero prever. Então eu vou colocar uma equação de reta aqui, por exemplo, x vezes 5 mais um termo constante. Vou colocar 10 aqui. Eu vou colocar também um valor aleatório só para adicionar um pouco de ruído, para que não seja uma reta perfeita, que os dados nunca são perfeitos. Vou colocar menos 2 em 2. Então, pronto. Só um momento aqui. Ok. Em seguida, eu vou copiar então isso para cá. Então essa vai ser a nossa saída. E também eu vou colar aqui como valores para que esses valores permaneçam fixos. Então, a primeira coisa que vamos fazer é visualizar isso, essa reta aqui. Então eu vou plotar um gráfico aqui. Acho que eu saí, mas saiu o meu vídeo, não tem problema. E eu vou usar aqui um scatter plot, que ele descreve melhor. E ele não entendeu aqui que eu quero o x e y. Vamos ver se eu consigo corrigir isso. Just um momento. Tá, acho que eu entendi. Isso daqui, na verdade, deveria ser o x. Então, geralmente ele identifica automaticamente. Pronto, identifiquei o problema aqui. Só estava faltando selecionar essa opção. Então, está aqui a nossa base de dados em gráfico. Então, o que ela nos diz? Então, essa é a base de treinamento. Então, se você não gosta de olhar como x e y, você pode imaginar, como eu disse, o x pode ser o número de quartos e o y é como se fosse o preço de uma casa. Então, isso geralmente tem uma tendência linear, como a gente observa aqui. E, a partir desses dados de entrada, a gente quer um modelo que busque aproximar essa saída para que consiga prever para outros valores de entrada também uma saída. Então, a gente quer um modelo que aproxime bem, uma previsão de y para dados novos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é, então, definir o nosso modelo. Nosso modelo, nesse caso, vai ser a equação de uma reta, no qual a equação de uma reta vai ter um peso vezes o x, que é a entrada, mais um viés. Eu já estou usando os termos de redes neurais, que o viés é o termo constante e o peso é multiplicado, então, nesse caso, pela entrada. Então, nosso objetivo é definir um algoritmo que consiga encontrar tanto W quanto B para um modelo que consiga aproximar essa função. Então, isso vai ser a primeira coisa que
eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar um W e um B aqui. E, inicialmente, a inicialização é aleatória. Eu não sei qual... Na verdade, eu sei, mas supomos que eu não saiba qual é o valor do peso e do viés. E, a partir disso, eu consigo obter a saída do meu modelo, que vai ser essa entrada, vezes o peso que eu quero encontrar. Eu vou fixar aqui. Vezes o Shift F4 aqui para fixar, mais o viés. F4 também. Então, no momento, essa é a minha previsão. E eu vou plotar aqui também, para que a gente consiga visualizar o nosso modelo atualmente. Então, vou selecionar aqui. Pronto. Então, no momento, esse é o nosso modelo. Acho que tem alguma coisinha errada aqui, porque ele era para ser linear. Então, só um momento. Pronto. Tinha um bugzinho aqui no plot, mas agora deu certo. Então, esse é o nosso modelo, em vermelho. Se, por exemplo, eu coloco W1, W2, você pode ver que o modelo, a gente pode buscar valores aqui, no qual eu tento aproximar esse modelo dessa função. Mas a gente quer um algoritmo que automaticamente encontre esses pesos. Por quê? Porque, manualmente aqui pra gente é fácil quando tem apenas 2, mas em redes neurais você vai ter milhares de pesos, então não vai ser tão trivial assim. Então, por isso que a gente precisa de um algoritmo e geralmente os algoritmos são baseados nesse método de otimização chamado Gradient Descent. Ok, e como que a gente define isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir uma função em termos aqui desse modelo, no qual, quando a gente minimize essa função, a gente consiga o melhor modelo possível. Então, a ideia é mais ou menos igual ilustrada aqui nesse gráfico. A gente precisa de uma função aqui, uma função de erro, no qual seja sempre positivo, tenha um formato como esse, e que eu consiga, então, atualizar os meus pesos de forma que o mínimo dessa função seja onde eu tenha o melhor modelo para o meu gráfico. Então, vamos fazer isso. Então, primeiramente, eu vou colocar aqui, então, como seria a atualização dos pesos. A atualização dos pesos, então, ela é feita da seguinte forma. A gente tem um peso atual, e esse peso ele vai ser atualizado para o peso antigo, ou melhor, o novo peso, ele vai receber o peso antigo, eu posso até colocar aqui um igual, menos o learning rate, vocês vão ouvir bastante falar sobre isso quando estiverem treinando redes neurais, vezes, e aqui que complica, é a derivada de uma função de custo, eu vou chamar aqui de loss, em termos dos pesos. Então, o que é essa derivada aqui da função de custo em função dos pesos? Então, ela nada mais é que a inclinação da função de custo. Então, se você está nesse ponto aqui, por exemplo, e você sabe a inclinação dessa função, você consegue atualizar o peso, o próximo peso, continuamente, no sentido no qual a inclinação faz com que o erro diminua. Então, por isso que a gente precisa aqui dessa derivada. Então, vamos definir essa função de custo. Para problemas de regressão como esses, que eu tenho uma saída contínua, a função de custo mais popular se chama Mean Squared Error, que ela nada mais é que a média, ou a média do quadrado dos erros. Por que a média do quadrado dos erros? Então, eu vou calcular aqui o erro desse y em relação à predição. E vocês vão perceber que esse erro ele pode ser, às vezes, negativo, e às vezes ele pode ser positivo.
E a gente quer minimizar algo que seja sempre positivo. Então, por isso que a gente tem que pegar o quadrado desse erro. Que se a gente pegar o quadrado do erro, a gente tem sempre um valor positivo. E a gente tem que converter isso para um único valor. Então, é a partir dessa formulinha aqui, o mean squared error. Então, eu vou calcular aqui. Ele nada mais é, então, como eu disse, que a média. Média do quadrado desses erros. Então, pronto. Agora aqui, a gente tem uma função, um único valor, nossa função de custo, que diz o quão bom ou quão ruim é esse modelo. Ele nada mais é que essa função aqui, que está mostrada aqui. Então, por exemplo, deixa eu atualizar esses pesos. Eu vou colocar primeiro um peso bem ruim aqui. Você pode ver que está bem alto essa função de custo. E à medida que eu vou melhorando aqui essa função, esses pesos, nota que a função de custo tende a diminuir. Então, o nosso objetivo é automatizar isso, fazer com que esses pesos sejam atualizados automaticamente, de forma a diminuir, então, essa função de custo. Bom, então agora vai entrar um pouquinho de cálculo aqui, porque eu vou ter que calcular essas derivadas. Então, como eu disse aqui, é a média, né? Então, essa média nada mais é que a soma, então, desses erros ao quadrado, dividido pelo número de termos que eu tenho. Eu fiz isso só para que seja mais fácil definir a média aqui, definir a derivada. Então, derivadas. Então, como eu disse antes, essas derivadas elas vão ser úteis então para atualizar tanto o meu peso quanto o meu viés. Então, o meu objetivo aqui é ter uma nova estimativa, tanto do meu peso quanto do meu viés. No momento eu não sei, mas eu quero um novo valor aqui que no caso vai ser em função dessas derivadas. Algo que eu já tenho aqui é o learning rate, é um parâmetro constante. Então, geralmente o padrão do gradient descent é 0.001, mas esse valor ele deve ser atualizado. Você tem que definir esse valor. Isso a gente vai ver depois, que às vezes você pode ter um valor muito pequeno, muito alto, então esse valor vai ajudar a definir a convergência. Então vamos para as derivadas. Então, o que eu quero aqui, na verdade, então são duas derivadas. Então, a derivada aqui da função de custo em função dos pesos, eu também quero a derivada da função de custo em função do viés, porque para atualizar tanto o peso quanto o viés. Então vamos calcular essas derivadas. Então, se você é familiar com cálculo, se você não for, você pode ignorar essa parte, mas se você for familiar, não é tão difícil. Vai ser 2 vezes essa função dessa soma, aí vezes a derivada do erro. Então, a derivada nada mais é que vai ser isso. Esse termo ao quadrado ele vem para cá, então vai ser 2 vezes. E aqui, esse erro, aí eu tenho que multiplicar pela derivada do erro. Também. Essa derivada tem que ser em função do peso. Então, tem uma nova derivada aqui. Essa é o que chamam de regra da cadeia. E qual que é a derivada do erro em função do peso? A derivada em função do peso, o que é o nosso erro? O nosso erro é... Deixa eu colocar aqui. Erro. O erro é nada mais é que y menos o y pred, a minha previsão. Ou seja, ele é y, esse y pred nada mais é que o nosso modelo. Então, como eu tenho menos aqui, vai ser menos aqui e menos aqui. Então, é isso que a gente quer derivar, tanto em função de w, quanto em função do viés. A derivada desse erro em função de w, aqui vai cair esse termo, então vai ser menos x. E a derivada do erro em função do viés,
Aqui não tem nada multiplicando viés, só 1, então vai ser menos 1. Na verdade, em redes neurais, isso é calculado usando o AutoGrad. É um método numérico para calcular essas derivadas. Não é um método empírico, como eu estou descrevendo aqui. Mas isso também, só para dar um pouco de intuição. Então, eu agora tenho aqui então qual que vai ser a derivada do erro em função de x. Então, eu posso aqui atualizar isso. Então, eu tenho aqui a derivada da minha função de custo. Vai ser esse monstrinho aqui. E essa derivada do erro, então, que eu acabei de calcular aqui, é menos x. Então, o termo negativo eu vou trazer para cá. Menos x. E, assim, eu tenho a soma dividindo pelo número de termos. Então, na verdade, isso é o quê? Menos 2 vezes a média do erro. Porque é soma dividido por n. Ok. E vamos fazer a mesma coisa para o viés. O viés é mais simples ainda, porque eu só estou multiplicando por menos 1 aqui. Então eu não vou ter esse x multiplicando aqui. Ah, e aqui tem uma correção. Aqui seria o erro vezes x. Beleza, então agora a gente tem o cálculo das derivadas para cada um. E com isso a gente consegue definir então qual a gente pode calcular aqui empiricamente esses valores. Então, eu vou só seguir essa formulinha aqui. Então, a derivada em função do peso. Então, o que vai ser? Vai ser menos 2 vezes a média do erro vezes x. Então, o que é o erro? O erro está aqui. Esse é um produto matricial. Então, eu vou ter que usar Shift Enter aqui para fazer esse cálculo. E vou fazer a mesma coisa aqui para o bias. Só que agora, para o bias, eu não preciso multiplicar por x. Então vai ser... Então eu posso tirar essa parte aqui. Vai ser somente esse erro aqui. Ok, então eu tenho essa derivada. E, por fim, então, novamente, a derivada é só a inclinação aqui da função. É como se fosse... Aqui eu tenho um vetor. E para atualizar, então, o peso e o viés, eu uso essa formulinha aqui. O meu novo peso vai ser igual ao peso antigo, menos o meu learning rate, vezes aqui a derivada em função do peso. E para o bias, a mesma coisa. Eu tenho o meu peso antigo, menos o meu learning rate, vezes minha derivada da função de custo em função do bias. Então, o que eu tenho aqui? Essas daqui são duas novas estimativas, dois valores, para atualizar esses pesos antigos. Então, aqui se torna um método iterativo. Então, ele calculou a derivada e com a derivada ele tem agora dois novos valores para W e para o viés. Um novo valor para W e um para o viés. Então, esses dois valores, eu vou colocar eles aqui para atualizar o meu modelo. Eu vou ter que colar como valores aqui para que não seja a fórmula, é comando Shift V para o meu caso. Então, você pode ver, não sei se percebeu, o modelo ele melhorou um pouco aqui, em sentido às minhas predições. Deixa eu atualizar mais uma vez. Então, cada atualização que é feita aqui nesses pesos, aqui nesse exemplo você pode dizer que é uma época. Há uma pequena diferença, porque época é quando você percorre todos os dados. Nesse caso, como eu estou percorrendo todos os dados, eu posso chamar de época. Então, cada vez que eu atualizo esses pesos, eu tenho uma nova época. E você pode ver que o meu modelo, ele continuamente, ele vai se aproximando aqui das minhas predições. Então, quando você estiver treinando redes neurais, não é nada mais do que isso que está ocorrendo. E aqui que entra essa questão do learning rate, porque se você tem um learning rate muito pequeno, você quase nem vai perceber a atualização aqui dos pesos.
Enquanto se você tiver um learning rate bem elevado, isso pode fazer com que o seu modelo tenha divergência. Ó. Ele chegou perto, ele fica mais rápido. Só que se você tem um learning rate muito rápido, muito grande, às vezes esse na verdade é um learning rate bom. Um learning rate muito grande seria talvez um aqui. Que o que ocorre? Aqui esse learning rate é muito grande, então ele faz com que o meu modelo na verdade tenha uma divergência aqui. Então você vai perceber isso observando sua função de custo. Se ela começa a se tornar muito rápida, muito alta, então é porque está divergindo. Mas aqui, voltando, então aqui um bom valor então para esse learning rate acho que é 0.01. Então, voltando aqui para os valores aleatórios, peso e viés, então você pode perceber, eu tenho aqui o meu modelo, eu tenho os dados, e eu tenho aqui a atualização dos pesos. Se eu copiar e colar aqui, a gente pode perceber que ele vai sempre atualizando esses pesos de forma a melhorar as minhas predições, a aproximar então do meu modelo, dos meus dados. Então é isso. Eu vou compartilhar então também essa planilha com vocês para vocês brincarem. É um pouco complicado se você não é familiar com derivadas, mas não é também nenhum bicho de sete cabeças. Derivadas é a parte mais simples de cálculo. E quando você estiver treinando redes neurais, é basicamente isso. É um processo iterativo, mas é basicamente isso. Você vai estar simplesmente atualizando os pesos da sua rede neural de forma a aproximar, então, o modelo, fazer uma aproximação para os seus dados. Então, beleza. Por hora é isso e até mais.